Oi, eu sou a Marina, do Sociedade V, e hoje vamos falar sobre documentários para pensarmos sobre capitalismo. Então, já queria fazer um disclaimer dizendo que eu não quero que ninguém aqui seja comunista, mas seria ótimo se todos fossem. Eu já queria dizer que nem todos esses documentários são especificamente sobre o capitalismo, mas eles estão todos ligados ao tema. Então, o primeiro deles é Minimalismo, um documentário sobre coisas importantes. Esse é um documentário de 2016, esse documentário tá na Netflix e ele vai falar sobre minimalismo, que é um estilo de vida que você usa e consome o menos possível, né? Então, assim, você não precisa de, sei lá, 30 panelas porque elas são lindas, e elas são amarelas, e elas combinam com a sua geladeira que é vermelha, né? E eles vão falar basicamente sobre você reduzir esse consumo de tudo, né? Se você é uma pessoa muito consumista que, por exemplo, gosta muito de roupas, mas que não usa metade das roupas que tem no seu armário. Então, como a gente tem que reduzir todo esse consumo. E, obviamente, eles vão falar muito sobre reificação sem falar de reificação, né? Então eles vão falar sobre como a gente hoje em dia consome muito, que os objetos eles têm um valor que pra gente é até um valor simbólico, então que às vezes a gente quer comprar uma coisa mesmo que a gente não necessariamente necessite dela, mas que todo o mercado faz com que a gente precise daquilo, né? Mesmo que a gente no fundo não precise. Então ele é um documentário bem legal para discutir esse tipo de coisa, mas ele também é um documentário baseado num livro. Então ele basicamente vai falar sobre as pessoas que escreveram aquele livro, né? O foco dele vai ser muito nessas pessoas que escreveram o livro. Então às vezes ele acaba sendo um pouco propagandista, o que fica um pouco chato, mas ainda assim é um documentário que super vale a pena a gente assistir. O segundo documentário, já entrando um pouco mais no capitalismo, é Salvando o Capitalismo. Ele é um documentário da Netflix, então ele tá na Netflix. Ele é de 2017 e ele também é baseado num livro, de mesmo nome, inclusive. Então esse documentário vai acompanhar o Robert Reich, que ele era um ex-ministro do Trabalho dos Estados Unidos. E, enfim, ele escreveu esse livro e ele basicamente vai falar sobre como o capitalismo rui as coisas, sobre como os Estados Unidos, principalmente, né, sobre como a população vive de uma forma muito ruim e por conta desse capitalismo, mas ele tem uma visão muito otimista do capitalismo. Então, assim, quando a gente vê esse título, Salvando o Capitalismo, é porque ele realmente acha que há alguma forma das pessoas se salvarem através do capitalismo, e de que, enfim, as empresas deveriam pensar um pouco mais nas pessoas, que o governo deveria pensar um pouco mais nas pessoas. Então, assim, é uma coisa um pouco utópica, mas é bem legal para um começo de discussão. Então, ele é um documentário que a gente pode ver com parcimônia e pensar um pouco mais sobre ele, sobre como tem algumas coisas muito utópicas, algumas coisas que não vão ser realizadas, né, porque, enfim, se eu tenho muito dinheiro, a tendência não é eu dar esse dinheiro que eu tenho. Então ele peca um pouquinho por esse lado, mas também é um documentário bom da gente assistir. O terceiro documentário que eu quero falar é Saving Banks. Ele é um documentário de 2014. Ele é bastante sobre arte, claro, mas ele vai falar muito sobre o mercado da arte. Quando eu gravei o resumão em que eu vi esse documentário, eu expliquei um pouco mais sobre o mercado da arte, sobre como ele é um mercado que opera por uma lógica muito própria e que ele é uma coisa que não dá pra gente ter exatamente uma dimensão tão clara assim, se a gente não, enfim, procura mais e lê mais sobre o mercado de arte mesmo. No próprio vídeo eu dei um exemplo sobre celular, né, que a gente tem, a gente sabe a diferença, basicamente, entre um celular que custa R$100 e outro que custa 5.000. Então a gente sabe por que um celular custa 100 e outro 5.000, mas a gente não sabe, por exemplo, por que uma gravura nacional numa galeria custa R$15.000 e o tubarão
do Damien Hirst, por exemplo, foi vendido pelo Saatchi por 12 milhões de dólares, sabe? Então, assim, é uma diferença muito grande. O mercado de arte, ele traz essa diferença um pouco maior, e como ele opera por uma lógica própria, a gente não tem exatamente como mensurar o valor das obras, né? Então, assim, por que uma obra vale 15 mil reais, por que a outra vale 12 milhões de dólares? Então, assim, é uma coisa que a gente geralmente não consegue saber como isso vai se dar, né? Porque, por exemplo, até a gente que conversa muito sobre literatura, a gente que gosta muito de literatura, a gente sabe o preço dos livros, né? A gente sabe por que às vezes um livro custa um preço X e o outro custa um preço Y. Mas em termos de arte, de artes plásticas, essa diferença é muito maior, né? Então, assim, não é só o nome que conta, é também o nome da galeria, né? O nome do artista, o nome do galerista. Então, tem muitas coisas envolvidas no mercado de arte que vão muito além da nossa compreensão. E Saving Banksy, eu acho que já falei que é um documentário de 2014, ele vai falar sobre o Banksy, que é um artista de rua, e como essas obras do Banksy foram e são retiradas das ruas, né, assim, já com a parede, eles retiram a parede inteira para serem vendidas, assim, ilegalmente, em galerias e enfim, tem depoimentos de galeristas, tem depoimentos de artistas de rua, e a gente vai ver como os artistas de rua, eles justamente correm por fora desse mercado de arte, que eles vão contra essa maré, porque eles estão o tempo todo afirmando que não é uma arte que é para ser vendida, que é uma arte efêmera, que é uma arte que vai sumir. Então, que assim, que não é uma arte para estar numa galeria, não é uma arte para ser vendida. E isso é muito interessante, a gente ver esse outro lado e ver como também o capitalismo ele tá, enfim, difundido em tudo quanto é parte cultural mesmo, né? Assim, a gente tem as artes e a gente acaba percebendo aí como a gente vê essa galera correndo por fora e o que eles pensam, o que eles pensam desse mercado de arte. Então é um documentário muito interessante, principalmente se você gosta de arte e gosta de cultura, é muito interessante ver. Por favor, assistam esse documentário, porque, enfim, ele é maravilhoso. E também tá na Netflix, aliás. O quarto documentário, ele é Capitalismo, uma história de amor. É um documentário do Michael Moore, que foi de 2009. Eu já preciso dizer aqui que ele não é o meu documentário preferido. De todos, talvez ele seja o que eu menos gosto, porque ele é muito maçante, a verdade toda é essa. Ele vai falar muito, obviamente, sobre a realidade dos Estados Unidos também, né, porque, enfim, o Michael Moore, ele é um cara que basicamente fala sobre os Estados Unidos, e os Estados Unidos, eles, ou bem ou mal, são a maior potência capitalista. Então, assim, os nossos modelos capitalistas, hoje em dia, são os Estados Unidos. Então, não tem como a gente falar sobre capitalismo sem falar dos Estados Unidos, e ele vai trazer coisas muito legais, no sentido, no próprio sentido de explicar o capitalismo e de explicar todos esses pormenores de um regime que a gente vive, né, de um sistema econômico em que a gente está inserido. E, enfim, ele vai, obviamente, trazer muitas coisas absurdas, né? Então, por exemplo, ele traz casos das famílias em que os parentes, os entes, morreram e as empresas onde eles trabalharam fizeram seguros de vida no nome com as empresas como beneficiárias. Então a pessoa morre e a empresa lucra milhões em cima daquela pessoa que morreu. E assim, tem coisas muito absurdas, isso aí é o básico, sabe? É a parte rasa. E ele é bem interessante, ele traz muitas informações, mas ele é bem maçante. Então, assim, você tira aí o seu dia inteiro pra assistir esse documentário, porque, olha, ele já é grande, ele tem mais de 2 horas já. E o ritmo dele também não é dos melhores, então já digo aqui que força pra assistir esse documentário. E o quinto e último documentário é Wrecking for the American Dream, que é o meu preferido disparado. Ele é um documentário de 2015. Ele tava na Netflix até muito pouco tempo, mas agora ele saiu. Espero que volte até pra
todos podermos ver e termos acesso a esse documentário maravilhoso de uma forma bem mais simples. E, bom, ele é uma série de entrevistas com o Chomsky. O Chomsky é um linguista, ele é mais famoso por ser linguista, mas ele é um cara, ele é um intelectual e ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. E esse documentário vai falar sobre como o sonho americano ruiu, como não existe mais sonho americano, como isso era possível até um período de tempo e depois isso não aconteceu mais, isso não vai acontecer. Que as classes sociais, elas estão estáticas e elas vão ficar estáticas e a tendência é tudo piorar e a desigualdade piorar. E aí, enfim, ele, nesse documentário ele dá 10 princípios da concentração de riqueza e poder que ele vai explicar o sistema capitalista todo através desses 10 princípios. E aí eu peguei aqui para ler para vocês os 10 princípios. O primeiro deles é reduzir a democracia. Obviamente, se a gente vive no capitalismo, gente, a democracia é uma coisa que existe em tese, né? Todo mundo sabe. O segundo é moldar a ideologia. O terceiro, redesenhar a economia. Quarto, deslocar o fardo. Quinto, atacar a solidariedade, né, o que a gente vê aqui no Brasil acontecendo com ativistas de direitos humanos, inclusive um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos, então, né? Sexto, controlar os reguladores. Sétimo, controlar as eleições, porque nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa assim muito absurda, que as pessoas podem receber dinheiro para campanha, mas assim, de empresas, sabe? De banco, e é uma coisa, assim, muito absurda. E, enfim, e no documentário ele vai falar mais sobre isso. Oitavo, manter a ralé na linha. Nono, consentimento na produção. E décimo, marginalizar a população. Então ele vai percorrer esses 10 princípios, vai falar sobre esses 10 princípios e com eles vai falar sobre o regime capitalista, né, e nosso sistema econômico vigente. E é muito legal porque a gente, obviamente, ele tem um contexto também estadunidense, mas não tem como a gente não se ver ali em tudo que acontece, claro, porque somos exatamente um espelho de tudo que acontece lá, né, como uma sociedade capitalista também. E esse, pra mim, é o melhor documentário, esse e o Saving Banksy. Então, se vocês puderem assisti-los, por favor, assistam e venham conversar comigo. A gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram. Conversem comigo por tudo quanto é lugar. Se vocês já viram esses documentários também, vamos conversar sobre eles aqui nos comentários. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, por favor. E nem de curtir esse vídeo pra ajudar a gente na divulgação. Se você tem amigos também que super curtem esse tema, divulgue pra eles, pra gente crescer um pouco mais aí com o canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!